Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Conta-se uma história de um pássaro que encontrou a sua voz. Esse pássaro, ele não conseguia cantar, ele não sabia cantar. E aí esse pássaro saiu à procura de alguém que pudesse ensiná-lo a cantar. Então ele saiu perguntando para todos os animais da floresta, perguntou para vários tipos de pássaros, pedindo ajuda para aprender a cantar. E sempre perdido, sem saber como era a sua voz. Ele saiu por aí, às vezes, imitando sons que ele conseguia, mas nada adequava a história dele, a vida dele, a voz dele. Então ele queria encontrar a voz dele. Ele não tinha voz dele mesmo, a que ele tinha, que ele imitava dos outros. E ele estava bem decepcionado porque não tinha encontrado a própria voz. A voz que ele carregava sempre era que ele fazia, era que ele conseguia imitar dos outros. E um dia bem triste, olhando o pôr do sol, porque ele não tinha encontrado a própria voz, um velho pássaro pousou do lado dele e perguntou: por que você está triste? Por que você está tão devastado olhando o pôr do sol? Ele falou: porque eu não tenho própria voz. Eu não conseguia achar minha voz, eu só conseguia achar a dos outros, a minha não. E ele falou assim: mas você já procurou onde? Ah, por tudo quanto é lugar já procurei. Já fui lá, já fui no sul, já fui no oeste, tudo quanto é lugar já procurei, não consegui achar minha voz. Ele falou: você já procurou dentro de você mesmo? Você já se atentou ao fato de que tudo que você precisa para viver, você já tem em você? A asa que você precisa para voar, você já tem. As penas para se proteger, você tem. Por que você não teria a própria voz? Então comece a olhar dentro de você para você descobrir sua própria voz. E aí aquele pássaro começou a observar tudo que ele tinha. E parou de se comparar com os outros pássaros. E ele descobriu que a voz dele era uma voz diferente de todos os outros pássaros. Porque os outros pássaros cantavam lindamente, os outros pássaros tinham uma voz magnífica, né? Só que ele descobriu que o som dele era um som engraçado. Ele achava feio, mas fazia os outros pássaros rirem. E de repente ele descobriu na descontração de olhar para a vida dele, de olhar para a voz dele, descobrir que o som que ele fazia era um som divertido, era um som engraçado. Então, a voz dele era para trazer alegria, era para trazer diversão em qualquer lugar que ele chegasse. Só que por muito tempo ele sufocou essa voz dele porque ele não aceitava o que ele tinha. Ele sempre buscava o que o outro tinha, porque o que o outro tinha ele achava mais bonito, ele achava mais adequado. Então, muitas vezes, como esse é um conto, né, gente? Mas muitas vezes, como esse pássaro, nós não encontramos a nossa própria voz, porque nós não aceitamos a nossa própria voz. Nós não reconhecemos a nossa própria voz como aceitável. Então, nós vivemos a nossa vida toda tentando nos encaixar num padrão aceitável. E você é único, você é diferente. Deus, quando criou você, não jogou nesse mundo e soltou, fala, vai lá e vive. Não. Ele assumiu essa responsabilidade. Tudo que você tem é importante, tudo que você tem é incrível. Às vezes eu vejo pessoas que são extremamente divertidas, extremamente alegres. E aí, quando aceitam a Jesus, conhecem a Jesus, se tornam pessoas extremamente fechadas, extremamente sérias. Porque não, agora minha vida eu sou sério. E você foi chamado para alegria. E a sua alegria, ela só vai se tornar real, ela só vai se tornar uma alegria verdadeira. E você vai ser potencializado em todo o dom que você tem. Antes de se entregar completamente a Jesus, tudo que você é, na sua essência, vai ser potencializado. Todos os dons que Deus deu para você, que Deus colocou em você, não será apagado.
Porque muitas vezes, quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós vivemos uma vida muito errada, cheia de escolhas e decisões equivocadas, que nos levam para um caminho de dor, que nos levam para um caminho que nos afasta de Deus, a gente acha que tudo em nós está errado, mas nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, tudo que você tem em você foi especialmente colocado por Deus. Então, Deus quer trabalhar em você e trabalhar nas outras pessoas através da sua vida com todo o dom e talento que você tem. Talvez você é alguém que não encontrou a própria voz, porque até hoje você tem vivido tentando se adaptar às outras vozes, tentando se adaptar ao canto das outras pessoas. E você é único. Lá em Romanos 12:6 fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vamos usar esses dons? Se você for ler a partir do versículo 6, fala os vários dons que nós temos. O de profetizar, de ministério, de ensino, de exortação, de contribuir, de presidir, de misericórdia. Nós temos vários dons e esses dons é para ser usados. E eu já vi pessoas da minha idade, de muito tempo na igreja, falar assim: Fernanda, eu ainda não sei qual que é o meu dom. Eu não consigo. Porque a pessoa olha para si e não encontra nada de valor, porque nunca parou um tempo para olhar para si mesmo. Sempre esteve tentando se encaixar, se amoldar, dentro de um padrão que a sociedade estabeleceu, que a religião estabeleceu. O assunto é entre você e Deus. É entre você e Deus. Porque enquanto você não olha e não deixa que o Espírito Santo te guie, te conduza para o que você realmente nasceu, você não vai viver a sua essência. Você vai viver a essência das outras pessoas. E a essência das outras pessoas, elas não acompanham você quando você chega na sua casa. Quando você chega com você e seu travesseiro, quando você se depara consigo mesmo. E você se sente vazio, e você se sente inútil, você se sente incompetente, você se sente impotente, porque você está andando de carona no dom do outro, no talento do outro. E você olha para você, você sempre vai se sentir vazio. E se você é alguém que já teve um encontro com Cristo de Nazaré, já o aceitou e crê que Ele é o seu único e Ele é o seu suficiente Salvador, você precisa gastar tempo olhando para esse Jesus. Gastar tempo na presença do Espírito Santo e falar: o que é que eu tenho em mim para te oferecer? O problema é que nós ficamos tão confortáveis em receber que a gente sempre quer ganhar, sempre quer receber. E quando é para a gente oferecer, a gente quer pegar o que a gente ganhou e dar. A gente não quer olhar para nós mesmos e ver que aqui dentro pode nascer algo novo para você entregar. E muitas vezes o que você tem entregado são histórias de outras pessoas, bênçãos de outras pessoas. Mas sua mesmo você não tem. Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Gerar dentro de nós a nossa própria história. Gerar dentro de nós a nossa própria voz. Porque é olhar para todas as nossas fragilidades, é olhar para todos os nossos lugares quebrados e deixar a luz de Jesus entrar. E se você está quebrado, é o melhor momento que a luz tem para entrar. Porque nós construímos em volta de nós uma estrutura de defesa tão grande que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus agir. E muitas vezes é necessário que nós sejamos quebrados no nosso orgulho, quebrados nas nossas pretensões, para que a luz de Cristo tenha acesso dentro de nós e venha refazer e reconstruir a nossa história. Alexandre está dizendo: muitas pessoas deixam de viver as bênçãos de Deus por se amparar no outro. Exatamente. Não busca a própria voz. Fica satisfeito de se alimentar das bênçãos das outras pessoas. Mas você é único. Você, pela graça de Deus, foi derramado sobre você um dom especial, um talento especial. Dizem que é cultura do brasileiro, mas todo lugar que a gente vai, gente, tem defeito. Todo país que você vai tem defeito.
Não é só no Brasil que a gente é considerado um país interesseiro, assim, que gosta de tirar vantagem. O ser humano, esteja ele em qualquer lugar do mundo, ele sempre vai querer ter vantagens. E hoje esse texto convida a mim e a você para, ao invés de tirar vantagens, tentar receber, viver pelo dom do outro, viver escorado, amparado no outro, ter as nossas próprias experiências. Em vez de querer ter vantagem, ser vantagem. Porque nós somos a vantagem de Deus para esse mundo. Nós recebemos a luz, somos portadores da luz. E olha que privilégio. Jesus olhou para mim, para você e disse: você é luz do mundo. Você é sal da terra. Tem vantagem, muita vantagem em conhecer você. Porque você tem muito de Deus para derramar sobre as pessoas. Sobre você tem uma graça especial, tem uma bênção especial. Então você é alguém que não fica procurando ganhar vantagens, procurando receber do outro. Você sempre vai ser alguém que vai ter prazer em repartir, em doar-se. Você descobre, em uma relação pessoal com o Espírito Santo, você descobre que é muito melhor, é muito mais vantagem dar do que receber. Porque sempre o Espírito Santo vai encher do que você deu. Talvez o que você tem a oferecer é pouco, mas ao oferecer, o Espírito Santo vem e enche e te completa com o que te falta. Por isso que é melhor dar do que receber. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai encher quando você der, quando você doar. Então, ao invés de viver escorado nas bênçãos dos outros, ó Senhor, o Senhor fez um milagre na vida de fulano, então do mesmo jeito que o Senhor fez na vida dele, eu quero que o Senhor faça na minha. Porque eu também sou teu filho, eu sou seu filho, eu sou sua filha. O Senhor não derramou bênçãos lá na vida do Alexandre? Então, a mesma bênção que o Senhor derramou lá, eu quero aqui. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que nós temos tudo que nós precisamos. Está tudo dentro de nós. O problema é que é difícil encontrar os nossos dons, porque nós sempre estamos querendo receber. A gente acha que a gente nunca tem nada para oferecer. Alguém disse, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. E quando você entrega a sua vida, tem essa experiência de se tornar filho de Deus, você é alguém que sempre tem para dar, sempre tem para doar. Então você precisa encontrar sua própria voz. Você precisa encontrar qual é o seu lugar no reino de Deus para ser luz, para ser sal. E eu queria dizer para você que aqui em esse Romanos 12, ele é maravilhoso. Quando você tiver um tempinho hoje, durante o dia, tira para ler. A única forma que tem de você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus é se oferecendo a Deus, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É permitir que você, quando olhe as situações do mundo, não se conforme. Não se adapte. Mas você permita que a sua mente seja transformada. Quando você começa a acomodar, quando você começa a se acostumar com as coisas, olha, Deus tem novidade todo dia de vida para você. Todo dia Deus tem coisa nova para você. Por que você todo dia está fazendo a mesma coisa? Se tem coisa nova. Por que você não está vivendo nessa novidade de vida? Se todo dia tem coisa nova. E aí você precisa permitir que o Senhor mude o seu entendimento. Todo dia tem um entendimento novo. Todo dia tem coisa para a gente aprender. Mas sabe por que a gente não percebe? Porque a gente está olhando para fora de nós. A gente está olhando para os outros. E aí, quando esses outros caem, a gente cai junto. A gente não fica de pé. Tem gente que desiste até de voltar na igreja. Por quê? Porque o pastor que eu tanto admirava caiu. Porque o líder que tanto falava as coisas pecou. Você não fica de pé quando você está escorado nos dons dos outros. Você fica de pé quando você
quando você está fazendo o que você nasceu para fazer. Porque o que te mantém de pé é o Espírito Santo de Deus, que é Deus em nós, e você está trabalhando. O outro caiu, talvez é necessário que você esteja perto para ajudá-lo. E para continuar o trabalho que ele estava fazendo até ele se recuperar. Até ele ficar de pé de novo, até ele ser refeito. Mas muitas vezes no caminhar da nossa vida, nós não usamos a nossa própria voz. A gente está andando e vivendo com a voz dos outros. Você é uma pessoa que diz que busca muito a Deus. E quando você vai... Eu pergunto, como é que você está buscando a Deus? Eu falo, eu conheço o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, a pastora tal, o bispo tal e tal. Eu assisto tudo no YouTube, todas as pregações deles. Eu escuto podcasts, Fernanda. Escuto música. Mas e você com Deus? E o seu tempo com Deus? Deus quer falar com você. Ah, Fernanda, mas... não fala comigo igual fala lá com aquele pastor. Olha, a pessoa abre a boca, a gente... Você tem a sua própria voz. Você é especial. Você foi feito de uma maneira assombrosa e maravilhosamente. Deus te formou. Tem dons em você e talentos que pode ser parecido, pode ser igual. A Bíblia fala que muitos são chamados para profetizar. Só que cada um vai levar de um jeito só. De um jeito único, que eu quero dizer. Por exemplo, aqui, quando eu comecei com essas lives, eu comecei a entrar em desespero porque eu senti de Deus que tinha que fazer live. Eu fiquei 3 anos lutando para fazer live. E aí eu comecei a assistir muitas lives para poder ver se eu criava coragem. E eu olhava, quanto mais live eu assistia, menos coragem eu tinha. Menos coragem eu tinha. Eu falava assim, gente, eu não dou conta. E às vezes as pessoas que eu via fazendo live tinham até menos conhecimento que eu. Mas eu achava, gente, mas como é que dá conta? Como é que fica bom? E eu não dou conta. Até que um dia eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, eu vou abrir essa live. Só que eu não dou conta de fazer live igual esse povo faz. Se eu puder fazer live do jeitinho que eu entendo, que eu sei fazer, então eu vou fazer. E aí, quando eu comecei a fazer live, por isso que é muito importante, gente, quando vocês dão um feedback pra gente. Porque aí ajuda a gente a manter firme, sabe? Mas no início, eu ficava preocupada com a quantidade, eu ficava olhando os numerozinhos. Às vezes era 2 pessoas, às vezes 3 pessoas, às vezes 5 pessoas. E eu ficava prestando atenção. Hoje não. Hoje eu entrego aqui, eu abro aqui a live e é o meu jeito. Pode ter gente parecida, que faz parecido? Tem. Mas do jeito que eu faço, só tem eu. Do jeito que você faz, só tem você. E se eu for aqui imitar alguém que faz live, não vai ser legal. Não vai ficar bom. E se eu for ficar preocupado com tanto de gente que tá assistindo ou tanto de gente que sai, só queria avisar vocês, a gente sabe quando você entra, a gente dá pra ver quando entra, mas não dá pra ver quando sai. Então pode sair a hora que você quiser. Mas eu sou tão assim desligada que às vezes eu não percebo nem quem entra. Porque o meu objetivo aqui é entregar a palavra, porque esse é o meu legado. Esse aqui é o meu chamado. E por que eu comecei a fazer live na internet? Porque muitas lives me incomodavam. O jeito, às vezes, de alguém vender as coisas na internet me incomodava. Agora eu achava que tinha que entregar gratuitamente. E aí eu pensava, Fernanda, a pessoa precisa sobreviver, tem família para pagar e não sei o quê. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, você tá incomodado porque as pessoas estão pedindo dinheiro? Por que você não faz de graça, então? Por que você não vai lá e não faz? E é isso que eu queria trazer para você. Muitas vezes, geralmente, eu acredito que... Eu não vou dizer todas as vezes, porque sempre tem uma exceção, né, gente? Eu não posso dizer aqui radical. Mas na maioria das vezes, o que mais incomoda você, o que mais deixa você irritado, é o que você foi chamado para resolver. Às vezes você olha para a internet ou você olha na sua igreja, você fica tão revoltado com algumas coisas que acontecem, aquilo te deixa tão... O seu dom tem a ver com isso. Agora, você olhar e ficar dentro de você pensando, eu faria melhor, eu faria melhor, eu faria melhor. Por que não faz? Vai lá e faz.
Vai lá e faz. Isso foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Porque colocou dentro de mim um desconforto. Teve uma situação X que aconteceu numa live que eu estava assistindo, que eu falei, não é possível que a pessoa está fazendo isso para tirar dinheiro de alguém, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei, eu tô errada. Porque a pessoa tá ali entregando o trabalho dela e ela sente a necessidade de cobrar, porque faz parte ali dela, ela precisa. Não que eu não precise também, tá, gente? Mas o meu trabalho é voluntário. Então eu parei de ficar apontando e acusando pessoas de cobrar para poder entregar a palavra de Deus, e eu vim fazer, então, o jeito que eu acho que é certo. Então eu vim gratuitamente. Então, quando você vai fazer o que você foi chamado para fazer, você para de ficar inconformado com o pecado dos outros, com o erro dos outros. Que às vezes nem é pecado, a pessoa não está errada, é o ministério dela. E ela tem família para sustentar. E dentro desse nosso meio, tem pessoas que realmente precisam. E é o jeito que tem para viver, é esse. Mas se você acha que pode entregar algo de Deus para as pessoas sem cobrar, para de ficar irritado com os outros que estão cobrando. Vai lá você e faz de graça. Você perde um tempo precioso da sua vida irritado com as outras pessoas. Vai, abre uma live e resolve essa questão você mesmo. Eu tenho tanta paz. Eu ganho mais do que vocês quando eu tô aqui na live. Quando eu tô aqui conversando com vocês. Eu recebo duplamente, porque quando eu sento para escrever a live, para fazer, para estudar, eu tô recebendo. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu tô falando para mim, eu tô pregando para mim. Acaba que eu recebo de novo. Então, para mim, é uma graça de Deus estar aqui. O que incomoda você? O que deixa você irritado? Presta atenção. Tem algo dentro de você que pode resolver essa questão. Geralmente o seu chamado, o seu dom tem a ver com as coisas que incomodam você. Mas você fica parado apontando o que você discorda. Ah, eu acho errado fazer isso na internet. Ah, eu acho errado fazer isso lá na igreja. Eu acho errado a pessoa no ministério fazer desse jeito. Vai lá você e faz do jeito que você acha que é certo. Eu vou só falar pra você uma coisa. Tem irmãos que às vezes vêm falar comigo, que falam assim, o pastor não dá uma oportunidade. Gente, a pessoa fica querendo uma oportunidade para dar uma palavra. Ah, gente, pelo amor de Deus. Na internet tem um monte de oportunidade para você falar do amor de Deus. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho. O pastor lá na igreja, ele tem as pessoas que ele pode contar, que ele sabe que pode chamar assim, ó, de pronto. O pastor não conhece todo mundo da igreja. Ele não sabe quantas pessoas ele pode contar. De pronto. E tem aqueles de confiança do pastor, qualquer líder, qualquer prefeito, qualquer presidente. Quando vai liderar alguma coisa, tem o grupo que ele confia para entregar aquilo ali. E às vezes tem irmãozinhos que ficam magoados, conheço vários, às vezes ele vem falar comigo, chateado porque queria ter oportunidade. Gente, oportunidade existe aos montes de você usar o seu dom. Só que você quer usar do jeito que você quer. Você quer usar o seu dom, o seu talento do jeito que você acredita que tá certo. E aí você fica o quê? Parado. Só reclamando do que você não concorda. Só apontando o dedo. Existe um universo. Nós vivemos num tempo de globalização. Você abre uma live, a minha live chega em Portugal. Essa live aqui chega nos Estados Unidos. Tem pessoas que na Espanha, tem lugares diferentes que as pessoas escutam. Se o que você for usado por Deus, mudar o entendimento de uma pessoa para ser livre e liberta do inferno, a Bíblia diz que você já ganhou o mundo inteirinho, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E você fica tão preocupado
em fazer do seu jeito que você não tem sua própria voz. Porque a sua própria voz está calada pelo seu egoísmo, pelo o seu comodismo. Porque você está pensando muito sobre você. E aqui, se você for ver em Romanos 12, fala, não pense erradamente sobre si mesmo. Não pense muito sobre você. Porque não é sobre mim, sobre você, é sobre Jesus. Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, vamos usar. O que te incomoda? Para de culpar o pastor, sua liderança, porque você não tem oportunidade de usar seus dons. Ah, é brincadeira, né, gente? Por favor. Você pode vivenciar e viver os seus dons, vivenciar suas experiências todos os dias. Todos os dias tem pessoas que estão carentes, estão precisando. Basta você se dispor. Sabe, o Espírito Santo só quer um coração disponível. Às vezes você não precisa... Eu falo aqui tão errado, às vezes eu troco textos. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que às vezes eu falo uma referência e não é aquela referência. Aí quando eu vou pôr na legenda, eu ponho certo. Eu falo as palavras trocadas. Às vezes tem parceiros aqui que me acompanham e falam, Fernanda, você trocou a palavra, não era desse jeito. Sabe? E tem pessoas que só de alguém chegar no privado e falar, você falou errado, nunca mais abre uma live. Nunca mais faz um vídeo. Ei, nós estamos aqui para aprender. E você precisa só ser sincero, só verdadeiro, só ser você mesmo, só a sua própria voz. Não precisa usar a voz de ninguém, não precisa imitar ninguém. Usa a sua própria voz, o seu próprio jeito. Às vezes o seu jeito não é convencional, você tem um jeito divertido, você tem um jeito descontraído. Às vezes você tem um português totalmente equivocado. Vai lá, assiste umas lives do TikTok para você ver. Tem pessoas completamente analfabetas com 900 espectadores assistindo. E elas estão falando de Cristo. Elas estão falando da cruz. Por que as pessoas estão parando para escutar? Porque estão sedentas. Estão com sede de Deus. Tem irmãozinhos lá que fica cantando aqueles hino antigo, com a letra às vezes tudo errada. E tem muitas pessoas ouvindo, porque Jesus é atraente. Você pode não ser, mas Jesus é atraente. E ninguém resiste ao toque de Deus. Só que Ele precisa que eu e você nos disponhamos. Tenha o seu coração disposto para viver os dons que Deus colocou. Então você não é alguém sem dom. Você não é alguém sem talento. Você só tem esse jeitinho, só você que tem. Então use esse dom. Minha sugestão de leitura para você hoje é Romanos 12. Leia ele completo. E eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Você pode ter o dom igual a muitas pessoas, mas o jeito de entregar esse dom, só você tem. Então vá do seu jeito. Talvez como o pássaro que encontrou a própria voz, você seja alguém divertido, mas você achou que você era alguém desengonçado. Deus vai usar esse jeito, divertido, engraçado, para atrair muitas pessoas para o reino. Talvez você é sério, né? Talvez você seja sério. Você não consegue ser engraçado. Por mais que você tente, você não consegue ser engraçado. Mas toda pessoa tem um nível de influência. O público que você foi chamado para que a voz, a luz de Jesus chegue através de você é um. O meu é outro. Então, às vezes, tem gente que acha que eu só falo abobrinha. Não tem problema. A minha mensagem não é para essa pessoa. Talvez a pessoa olha para mim e fala... Teve uma pessoa que chegou para a Lurdinha e falou, mas essa sua amiga, ela só prega rindo. Parece que não tem problema. Aí a Lourdes, que é minha amiga, né, tá sempre aqui, falou, você que não tem problema, você que não conhece, tem muito problema. E às vezes, o meu jeito pode agradar e pode não agradar. Mas o seu jeito é único. Use os dons que foi derramado com a graça de Deus. Você tem a sua própria voz, o seu próprio estilo. Você não precisa imitar ninguém. Para de andar ancorado nas bênçãos dos outros. Deus tem bênçãos pessoais para você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa encontrar a sua própria voz e entender que você é único. A mensagem que você carrega pode ser igual, mas o jeito de entregar só você tem.
E se você não fizer isso, você vai morrer e vai levar com você seu jeitinho especial de entregar o amor de Deus para as pessoas. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada, porque nós somos tão perdidos em nossas ideias. Nós somos tão desengonçados. Às vezes ficamos tantos anos comparando a nossa vida com a vida do outro e achando sempre que somos mais ou somos menos que os outros. Nos ajude a olhar para a nossa própria voz, a entender o exato tamanho que nós temos, mas também a reconhecer a grandeza que é o Senhor em nós, que nós somos completos no Senhor. E cada um de nós temos um dom, temos um talento, e o Senhor nos dá a graça de vivenciar a nossa história, entregando para as pessoas, entregando para o mundo, em graça e em fé, todo o talento que o Senhor nos deu. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a sua doença de corpo e toda a sua enfermidade de alma. Seja liberta em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto nesta manhã de todo o preconceito com os outros e consigo mesmo. Deixa Deus usar você. Vai para a vida e vai entregar o que Deus já derramou em abundância na sua vida. Talvez você olhe para você hoje e pense assim, mas eu sou tão desajeitado. Esse seu desajeitamento é uma bênção e é uma potência no céu quando é usado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um beijo, um abraço para todos do Facebook e do YouTube também. Obrigada por me assistir e por me acompanhar e por sempre estar ali me encorajando a continuar. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.